Muito bem, meus irmãos. Hoje pela manhã nós falamos sobre o Deus missionário que deseja ser adorado e glorificado entre todos os povos. E para isso ele levanta um povo seu, que somos nós, a igreja do Senhor, né? E é interessante que eu estava pensando sobre essas mensagens. Estaríamos hoje aqui com o missionário Samir do Oriente, lá da Ásia, perdão, mas ele não pôde vir por um falecimento inesperado na sua família, numa morte muito trágica do seu tio. Não é por Covid, foi uma outra situação muito dolorosa, e ele precisou cancelar. E aí eu pensei, não, vou manter então a ênfase missionária, vamos falar de missões pela manhã e pela noite. E hoje pela manhã então já comecei falando e quero continuar agora à noite. E aí eu estava pensando nessa mensagem de hoje à noite, eu me lembrei que essa semana nós tivemos uma data muito importante, na verdade duas datas muito importantes, poderíamos dizer assim, datas comemorativas, que às vezes a gente nem lembra de relatar. Uma foi mais propagada, porque ela é mais conhecida na sociedade. Essa semana, dia 15 de janeiro, comemorou-se o aniversário de nascimento de Martin Luther King, né? Se ele estivesse vivo, ele teria 92 anos de idade hoje. É um pastor batista, ativista pela igualdade racial, pela causa dos negros nos Estados Unidos. E é interessante, eu queria destacar Martin Luther King, que você conhece bem a história, porque a sua estratégia de luta foi o método de não violência. O método de não violência. E a pregação de amor ao próximo, inspirada nas mensagens do cristianismo, nas mensagens de Jesus, né? Eu não consegui localizar, mas eu já ouvi alguns comentários de que, inclusive, num dos discursos de Martin Luther King, ele teria dito que a sua causa ele baseou no amor ao próximo que Jesus ensinava e na desobediência civil que Gandhi desenvolveu e defendeu tanto na Índia. Mas o que eu quero chamar é esse princípio do amor ao próximo, que Martin Luther King defendeu e assumiu como uma responsabilidade dele. O amor ao próximo deve ser, irmãos, a mola propulsora de toda e qualquer ação da igreja. Toda e qualquer ação da nossa comunidade de fé precisa ser a partir do impulso do amor. Mateus 22, versos 37, 38 e 39, diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. É interessante, irmãos, que ao amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, nós estamos demonstrando o mesmo amor com o qual Deus nos amou. E é importante nós percebermos que tudo parte do amor. João 3,16, o que ele nos diz? Porque Deus amou. Deus não mandou Jesus porque você é bonzinho. Deus não mandou Jesus porque você merecia. Deus não mandou Jesus se fazer homem e morrer na cruz no meu lugar e no seu lugar, porque de alguma forma nós estaríamos necessitados de Jesus. Não. Foi o amor de Deus que transbordou em prol da minha vida e da sua vida. Eu gosto sempre de citar João 3,16 e eu gosto de citar 1 João 3,16. Já fiz isso outras vezes pregando aqui na igreja. Porque 1 João 3,16 vai dizer o quê? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É interessante, irmãos, que o amor vai permear o ministério de Jesus e é a partir do amor que eu e você somos chamados a servir como igreja. Eu falei que tivemos duas datas comemorativas essa semana. Na verdade, uma foi essa semana, a outra foi na semana passada, mas ainda nessa quinzena inicial do ano.
E a segunda data é a data da morte de Jim Elliot. Quem já ouviu falar de Jim Elliot? A Vitória missionária já levantou a mão lá atrás, né? Jim Elliot, ele era um jovem cristão missionário que sacrificou sua vida por Cristo e pela obra missionária. Eu ouvi muito a história de Jim Elliot, muitas vezes ouvindo o Dr. Russell Shedd. Jim Elliot foi do seminário onde o Dr. Russell Shedd estudou. Eles eram colegas de turma, contemporâneos de turma. E Jim Elliot, com outros 4 missionários, foram mortos no Equador, quando eles estavam iniciando as incursões de contato com o povo Waorani. E ali, às margens do rio Curaray, ele e 4 outros missionários foram assassinados por guerreiros daquela aldeia. Eles já estavam fazendo contato com aquela aldeia há muito tempo, alguns meses, já tinham inclusive voado com um deles, mas justamente esse que voou com eles chegou na aldeia e mentiu, dizendo que os missionários estavam com má intenção, e por causa disso o povo mandou os guerreiros, e 10 guerreiros foram à base missionária próxima da aldeia e assassinaram de uma vez só os 5 missionários. No dia 6 de janeiro, agora, completou 65 anos que eles foram assassinados. A vida curta de Jim Elliot, que era tão sedenta de compartilhar o amor de Deus, pode ser resumida numa frase que é atribuída a ele e que se propagou nos meios missionários. Geralmente toda base missionária que a gente entra tem essa frase estampada em algum lugar. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. E não foi em vão, irmãos, o martírio daqueles jovens missionários. A morte de cada um inspirou muitos jovens ao trabalho missionário em missões transculturais. E as suas esposas e os seus filhos, depois do luto, retornaram para o Equador e retomaram contato com essa aldeia. E uma grande obra evangelística se desenvolveu ali através das esposas. Inclusive, vários dos assassinos desses guerreiros se converteram e se tornaram membros daquela igreja. O que move o coração de alguém para ir a lugares tão longínquos, tão distantes, tão áridos, tão perigosos? O amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Paulo escrevendo aos Efésios. É interessantíssima essa carta, porque Paulo escreve ela tem 6 capítulos. Na verdade, Paulo não escreveu capítulos, esses capítulos foram divididos depois na história da igreja. Mas Paulo escreve a carta e ele separa a carta em 2 metades. A primeira metade, que vai até o capítulo 3, foi dividido assim, até o capítulo 3, ela é uma metade doutrinária. É uma metade em que Paulo está descrevendo o sacrifício de Cristo, as bênçãos espirituais que nós temos na salvação, quem somos em Cristo, a nova humanidade que desfrutamos em Cristo Jesus, a nova vida em Cristo. Paulo fala do chamado dele e da importância que nós temos como igreja para a obra de Deus. Os capítulos 4, 5 e 6, Paulo vai transicionar para uma visão prática. Então, a primeira parte ele trabalha a doutrina, e na segunda parte ele é como se ele dissesse assim: por causa de tudo isso que vocês são agora em Cristo, e do que Cristo fez por vocês, vocês devem viver assim. E aí o capítulo 4, 5 e 6, Paulo vai falar de vida prática. Tanto que são capítulos em que nós vamos ter a maneira
de proceder como filhos da luz, a maneira de viver como igreja. Ele orienta como devemos viver como igreja, ele orienta como devemos viver como casais, como famílias, ele orienta como viver com filhos, pais e filhos, ele orienta como devemos viver como escravos e senhores, fazendo um paralelo com os dias de hoje, como patrões e empregados, empresários e funcionários, líderes e liderados, né? Ele termina falando sobre a armadura de Deus por causa da batalha espiritual que vai estar presente à medida que tentarmos viver essa vida que vai ser para a glória de Deus, para honrar a Deus. Mas quando ele chega no final do capítulo 3, no verso 20, ele diz assim, eu vou até dizer assim para chamar a atenção, porque senão a gente não entende, porque ele está falando que é para darmos algo a Jesus. Então, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, a ele, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, a Jesus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dele que atua em nós. Nós quem? Igreja, eu e você. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É interessante que quando Paulo ele fecha essa primeira parte da carta, em que ele encerra ali uma análise doutrinária, e aqui me permita fazer um parênteses, eu fico às vezes preocupado quando eu ouço pessoas dizendo que não gostam de doutrina, que vivem dizendo que doutrina só serve para dividir, que doutrina só serve para gerar conflito, que doutrina é problemática. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O que é doutrina? Doutrina são as verdades de Deus sobre a minha vida e a sua vida em Cristo Jesus. Isso é a doutrina. E nós precisamos conhecer, nós precisamos saber para não sermos levados para cá e para lá por qualquer tipo de ideia. Por exemplo, esse verso mesmo que eu li, a gente dá uma ênfase tremenda para dizer que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então Ele vai fazer coisas maravilhosas para nós. Ok. Só que se isso estiver desvinculado com a glória que é a Deus, lembra que eu falei hoje de manhã, quem acompanhou e quem não acompanhou, assista depois no canal do YouTube. Se essas bênçãos de Jesus, que Jesus pode operar em nós, o seu poder em nós, para fazer coisas extraordinárias, coisas além do que nós podemos imaginar, se isso não estiver ligado com a glória que é dada a Deus, eu vou virar um bacanão, que tudo é para mim. Então Deus tem que fazer coisas grandes porque eu sou o filho do rei. E eu mereço. E eu declaro e eu recebo. E eu peço e eu conquisto. E eu tomo posse. E eu sou grande. E aí eu vou com um monte de falácia e o Deus que tem que ser adorado fica esquecido porque quem está sendo adorado sou eu. Então, se eu não entender a doutrina, eu caio em falácias como essa. Deus está dizendo, Paulo está dizendo aqui que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pedir ou imaginar como igreja. Mas quando Ele faz essas coisas extraordinárias na minha vida e através da minha vida, é para que o nome dEle seja glorificado. Você consegue entender isso, querido? Você pode dizer um amém forte para isso? Para a sua vida. Porque quando o Senhor responder o seu pedido, quando o Senhor te der a bênção, quando o Senhor te der o concurso, ou a carreira, ou o dinheiro, ou aquilo que você pede, porque Deus é galardoador, Ele quer presentear o seu povo e Ele presenteia mesmo, Ele surpreende a gente às vezes. Mas quando Ele fizer isso por você, lembre-se, algo você precisa fazer com isso, para que o nome dEle seja glorificado. Pois bem, eu poderia ficar na mensagem de hoje só nesse versículo, porque esse versículo ele é riquíssimo, mas na verdade eu quero pensar mais à frente um pouquinho. O propósito de Deus ser glorificado, querido, Paulo está dizendo aqui que Deus vai ser glorificado
em Jesus, na obra de Jesus, e ele já foi, porque Jesus completou a sua obra. Lembra que eu li hoje de manhã? Que Jesus completou a sua obra e glorificou o Pai, mas vai ser glorificado também na igreja. Então a igreja, eu e você, firmados no amor, temos um chamado e uma responsabilidade. Temos um ministério que sempre será desenvolvido a partir deste amor. Segura essa página da sua Bíblia, que nós vamos voltar aqui para o capítulo 4 daqui a pouquinho, mas vai comigo em Colossenses, um pouquinho à frente aí no Novo Testamento, Colossenses capítulo 3, verso 11 em diante. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Quem aqui é povo de Deus? Santo e amado pelo Senhor. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, presta bem atenção, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O elo perfeito que vai nos unir como igreja é o amor. O elo perfeito que vai nos fazer um corpo, unido com Cristo e unido uns com os outros, é o amor. Paulo, aqui em Colossenses, nos desafia a nos revestirmos do amor, que é esse elo perfeito que gera essa unidade. A igreja verdadeira está acima das circunstâncias do mundo. Somos todos igualados diante de Deus. Quando eu leio isso, eu entendo que em Cristo somos todos igualados. Por quê? Porque quando Deus precisou resgatar a minha vida e a sua vida, não importando se você é bárbaro, se você é cita, se você é escravo, se você é livre, se você é branco, negro, brasileiro, japonês, chinês, venezuelano, não importa de onde você seja, o preço pago para resgatar a sua vida foi o mesmo. Jesus na cruz. Jesus na cruz. Então, querido, quando você olha para o seu lado, essa pessoa que está aí do seu lado, Jesus resgatou a vida dela com o sangue dele na cruz. Quando olha para a sua frente, para trás de você, uau, pastor, mas quem está na minha frente é tão chato. É, mas foi o sangue de Jesus, ele é tão chato quanto você e quanto eu. Porque imagina, gente, eu falo isso muitas vezes, eu gosto de pensar nisso para botar o pé no chão de vez em quando. Imagina se o mundo fosse só de lívios. Ia ser horroroso. Ia ser horroroso. Imagina, pensa um pouquinho aí. A gente às vezes se acha tão bambambam. Pensa se o mundo fosse feito de pessoas só como você. Alguns relaxados demais, outros exigentes demais. Não é assim? Mas não importa como somos, não importa as nossas diferenças, não importam as nossas fraquezas, a nossa história, de onde nós viemos, quem somos, nossa família, não importa. O que importa é que todos, e por todos nós, quem pagou o preço na cruz foi Jesus. Somos chamados a amar, irmãos, num mundo que só conhece rancor e ódio. Não há como se identificar como cristão sem uma vida que manifeste verdadeiramente o amor prático, ativo. O amor que manifesta essa nova natureza que temos em Cristo Jesus. Porque o amor é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é o amor. Gálatas 5:22. Então, se eu entendo isso, se eu compreendo isso, eu posso olhar para o capítulo 4, que é quando Paulo vai começar a introduzir esse papel da igreja. Uma vez que nós somos resgatados, somos
novas criaturas, somos filhos de Deus, somos salvos em Cristo Jesus, nós temos uma responsabilidade. Vamos então ler o capítulo 4 de Efésios. Acompanhem comigo, por gentileza. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos parar aqui, daqui a pouco a gente continua lendo. Para a gente ganhar tempo, eu vou falando e lendo, que aí a gente acompanha melhor para não se perder. Quando nós entendemos quem somos e quando estamos vivendo o Evangelho em Cristo Jesus, queridos, nós podemos começar a compreender o que Paulo vai dizer para nós a partir dos primeiros versos do capítulo 4. É interessante que Paulo ele está preso. Ele está preso. No capítulo 2 ele fala da sua prisão. Mas quando chega aqui no capítulo 4 ele vai repetir que está preso. Só que agora ele não vai falar da prisão humana. Ele vai dizer que ele é um prisioneiro no Senhor. Em outras palavras, o que Paulo está começando a dar um indício para nós aqui é que não importa se ele está numa prisão injustamente ou justamente, mas ele está ali por causa de um propósito maior de Deus. Por isso ele está naquela prisão. E se ele está naquela prisão, é naquela prisão que ele vai viver para a glória de Deus. Quando eu entendo que Deus tem um propósito maior na história e a minha vida faz parte desse propósito, eu começo a ter um discernimento também das coisas difíceis que eu tenho que atravessar. Estava ontem tomando um café com meu pai na casa dele e a gente estava conversando um pouco sobre coisas ruins, porque essa semana teve o atropelamento do ciclista lá na Lúcio Costa, e claro, meus pais ficaram preocupados, porque eu tenho pedalado, depois de velho inventei de pedalar, né? E aí fica logo todo mundo preocupado. Eu falei, pai, olha só, perigo tem, claro que tem. Como tem perigo para quase tudo que a gente faz na vida. Mas eu tenho que entender que a minha vida está alinhada com o propósito de Deus. E eu só posso entender de duas formas. A primeira forma é eu achar que por eu estar alinhado com Deus, nada de ruim vai acontecer comigo. Essa hipótese eu tenho que jogar fora, porque senão eu tenho que rasgar a Bíblia e jogar fora. Porque os apóstolos, que eram os apóstolos, tiveram muita coisa ruim acontecendo com eles. Jesus, que era Jesus, morreu na cruz. Quer uma coisa pior do que essa? Então, essa hipótese de que por eu ser amado de Deus, filho de Deus, nada de ruim vai acontecer comigo, está fora. Mas eu tenho uma verdade garantida na Escritura, que a minha vida está guardada em Deus e que Deus cuida de mim. Amém? Você crê nisso? Ora, se Deus cuida de mim e a minha vida está guardada nele, e a hipótese de que só coisas boas podem acontecer está descartada, porque a Bíblia me mostra isso, eu tenho a hipótese de que coisas ruins podem acontecer comigo. Sim ou não? Mas se Deus é quem tem a minha vida na mão dele, quando coisas ruins acontecem comigo, é por quê? Por quê? Porque está alinhado no propósito dele. É isso que eu tenho que entender, porque quando é uma obra do maligno, ele vem e me protege. Mas quando é propósito dele, ele permite. É isso que eu tenho que entender. O Senhor vai me livrar das obras do maligno, não das coisas ruins. Consegue entender a diferença? Uma coisa é eu crer e ter paz de que o maligno não me toca. E isso é verdade. Assim como o maligno não pode tocar na sua vida, querido. Então guarda teu coração das mentiras do inferno que ficam enchendo teu ouvido aí. E aí tem um monte de crente fazendo simpatia gospel para afastar o maligno. Você afasta o maligno com uma vida de santidade com a sua oração. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele tem que fugir de você. Pelo sangue do Cordeiro que está no umbral da porta da sua vida. Quando ele bate o olho, ele vê o sangue do Cordeiro, não tem para ele. Ele perdeu a guerra, irmão. Na sua vida, ele já perdeu a guerra.
Na sua vida ele já... Agora, se o sangue do Cordeiro não está aí, meu amado, corre para Jesus hoje. Agora. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele derramou seu sangue para resgatar você de todo o pecado e te fazer uma nova criatura. Então, do maligno, Jesus garante. Agora, Deus, na sua soberania, pode permitir situações como Paulo está falando aqui. Sou prisioneiro do Senhor. E como prisioneiro do Senhor, eu rogo a vocês. Paulo vai fazer um rogo. A palavra que Paulo usa aqui é uma palavra de clamor, de pedido intenso. Não é só um pedidinho assim, ó, por favor, não faz isso. Não é, falar. É mais ou menos que ele dissesse assim, pelo amor de Deus, por favor, presta atenção que eu vou falar. Ouve o que eu estou dizendo para você. Eu entendo bem o que Paulo está falando, porque às vezes dá vontade de fazer isso. Dá vontade de pegar assim pelo colarinho e dizer, ei, acorda, presta atenção no que eu estou falando para você. Com muito carinho, tá, gente? Com muito carinho. Paulo, então, ele vai dizer, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes. Na NVI ficou faltando uma conjunção que é importantíssima no entendimento do texto. Depois do rogo-lhes tem o pois. Nas traduções mais antigas tem rogo-lhes portanto, rogo-lhes pois. Na NVI tiraram, ficou apenas rogo-lhes que vivam. Ficou faltando esse pois. Porque esse pois é uma conjunção que liga aos 3 primeiros capítulos. Por causa de tudo que você é em Jesus, por causa da nova vida que Jesus te dá, por causa do novo nascimento, por causa da libertação, por causa da garantia da cruz, por causa da garantia do sangue, por o seu nome estar escrito no livro da vida, por você ser uma nova criatura, por causa disso, eu vou rogar uma coisa para você, presta atenção. Por causa disso tudo que Jesus já fez por você, você pode viver o que eu vou te falar agora. E o que eu vou te falar agora é o seguinte: Deus vai ser glorificado na sua vida. Deus vai ser glorificado na sua vida. E para ele ser glorificado na sua vida, Paulo começa agora a fazer uma lista de coisas, né? Por causa do que eu acabei de dizer, que é na igreja que Deus vai ser glorificado, é na igreja que Deus vai ser exaltado, é através de Cristo e da igreja que o nome dele vai ser conhecido. Vocês precisam viver. Primeira coisa que Paulo vai dizer: Deus vai ser glorificado quando você viver de maneira digna da vocação. E, irmãos, eu já li muitas vezes esse texto, muitas vezes, já preguei sobre esse texto. Mas ontem eu resolvi dar uma olhada nesse digno. O que é digno de verdade? Porque é uma expressão, né, às vezes tão difícil da gente mensurar. E, meus irmãos, eu quase dei o tema dessa mensagem de digno. Tema da mensagem, digno. Viva de uma maneira digna. A palavra digna usada por Paulo aqui, gente, é a palavra axios, do grego. É uma palavra que diz o seguinte, que tem peso equivalente a. É uma palavra que traz a figura aqui de uma balança. Sabe uma balança, não uma balança de subir em cima, não. Uma balança que tem os 2 pratos. Você consegue visualizar aqui? Está conseguindo visualizar aqui uma balança com 2 pratos? Viver de maneira digna é o seguinte: num prato da balança está a vocação de Jesus. O que ele fez por você na cruz. O sacrifício dele. O sangue derramado por você. Para te fazer uma nova criatura. Bota tudo isso num prato. E no outro prato bota a sua vida. Tem que pesar igual. Essa é a figura que Paulo está usando. Viva de uma maneira digna da vocação. Do que Jesus fez para te resgatar. Do preço que Jesus pagou por você. A salvação que ele fez por você. Viva agora. Não é para conquistar isso, porque isso Jesus já te deu. E é o que você precisa entender estudando os 3 primeiros capítulos. Como Jesus já te deu tudo isso, a sua vida que você vai viver a partir de agora,
Esse prato aqui tem que ter peso. Tem que ter peso de alguém que foi resgatado por tão precioso preço. Tem que ter peso de quem foi resgatado pelo Filho de Deus. Tem que ter peso de uma vida de quem foi transformado de simples criatura num filho do Deus vivo. Tem que ter peso. Gente, quando eu estava estudando isso ontem de tarde, eu travei. Porque, olha, a balança. Como é que está a balança, hein? Está muito? Está mais ou menos? Como é que está? Mas quando a igreja vive de maneira digna, quando a igreja vive reconhecendo e valorizando esse sacrifício de Jesus, Deus é glorificado. Segunda coisa que Paulo vai dizer, pelo amor, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Paulo vai citar 4 coisas que pelo amor a igreja tem que viver, e quando ela vive essas 4 coisas, ela também glorifica a Deus. Humilde. Você sabia que a humildade, naquela época, na Grécia Antiga e em toda aquela região, o único Deus que vai trazer a humildade como um valor é o Deus da Bíblia? Porque todos os outros povos, todas as outras divindades, o valor era ser guerreiro, era ser valente, o valor era ser bárbaro, era ser o grande guerreiro. Jesus vem com a mensagem para que sejamos humildes. A humildade é um valor cristão. Paulo vai dizer, com esse amor que vem de Deus por nós, sejam humildes, mas sejam dóceis. Paulo nos chama a docilidade, a uma fala leve uns com os outros. Há um jeito carinhoso de lidar uns com os outros. Pacientes. Termos paciência. Longanimidade. Aqui a palavra paciente não é tão boa, a palavra melhor aqui é a palavra longânimo, longanimidade, que é o seguinte, sabe quando acabou a paciência? Sabe quando acabou a paciência? Ali começa a longanimidade. Então assim, ser muito paciente ainda não é longanimidade. A longanimidade começa quando acaba a paciência. Longo ânimo. Não ter pressa em defender os seus interesses. Uau, Jesus. Fala aí para os maridos, fala aí para as esposas, Senhor. Fala aí para os filhos. Filhos que estão se achando donos da família. E os pais ficam, ave filho, o que você quer, filho? Ave filho. Longânimo. Suportando, dando suporte, ajudando, caminhando a segunda milha, tendo carinho. Oh, como é difícil, papai. Paulo pega pesado aqui, gente. Mas ele está dizendo o seguinte, que quando eu e você vivemos dessa maneira, Deus é glorificado. E deixa eu fazer uma pausa aqui, eu vou falar de mais coisas que glorificam o nome de Deus. E é interessante que Paulo não vai falar de culto, de celebrações, de ministrações. Paulo não vai falar de obras. Paulo vai falar de vida na vida. Deus é glorificado na maneira como eu trato a minha família, como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos, como eu trato os meus pais, como eu trato os meus irmãos na igreja e como eu trato os de fora. Então,
Deus é glorificado na minha vida e na sua vida, primeiro, quando vivemos de maneira digna e essa balança fica equilibrada. Segundo, quando pelo amor e revestidos de amor, somos humildes, dóceis, pacientes e suportamos uns aos outros. Terceiro, quando essa igreja está em unidade, verso 3 que eu li, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha que coisa interessante, irmãos. A unidade é gerada pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus e pelo sangue do Cordeiro, nós somos um. Amém ou não amém? Amém. Mas, me chama a atenção que eu e você temos que preservar esta unidade. Eu e você temos que guardar esta unidade. Temos que manter, temos que tomar conta desta unidade. E aí eu estava ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre esse versículo. Ele deu um exemplo muito interessante. Ele usou o exemplo de irmãos numa família. Uma família tem 4 irmãos. Mesmo pai, mesma mãe. Mas na juventude esses 4 irmãos se desentenderam. E brigaram. E se afastaram. Eles continuam ligados por uma unidade primária, a família deles, sim ou não? Eles não escolheram ser daquela família, mas eles foram colocados naquela família e eles eram uma família. Mas eles não preservaram essa unidade e eles se separaram. Mas eles continuam ligados um ao outro? Sim. Eles continuam sendo irmãos, continuam tendo o mesmo sangue, o mesmo pai, a mesma mãe. De alguma forma, esse é o sentido que Paulo está usando. E, irmãos, isso é uma responsabilidade tremenda. Porque olha que coisa, aquilo que o Espírito Santo fez de nos tornar um, eu e você podemos desfazer. Porque o nosso Deus não é um Deus que nos amarra e nos tolhe, mas é o Deus que age conosco. Como é que você quer caminhar? Como é que você quer viver? Então ele vai dizer, preserve, guarde essa unidade, proteja essa unidade da igreja. Da igreja. Lute para que a sua igreja, e aqui Paulo está falando de igreja, comunidade local. Paulo está falando de comunidade de fé, está falando da igreja viva. Então, gente, nós temos uma responsabilidade com a unidade dessa igreja. E quando nós cuidamos dessa unidade, protegemos essa unidade, repreendemos alguém que fala mal, alguém que critica, alguém que fofoca no corredor, alguém que inventa história, quando nós tratamos isso, nós estamos protegendo essa unidade. Quando nós protegemos essa unidade, Deus é glorificado. E é tão interessante que eu recebi um texto há uns dias atrás que fala de grandes igrejas. E uma das coisas que as grandes igrejas têm em comum é a ausência de briga interna. Os ministérios longos, sem briga interna, eles tendem a crescer. Interessante, né? Na prática. A unidade da igreja é algo que devemos tomar conta. Por isso, irmãos, precisamos ter cuidado quando às vezes a gente fica se permitindo ou permitindo picuinhas, briguinhas, desentendimentos, coisas pequenas. Quando não sentamos para conversar, para tratar, para esclarecer. Porque há elementos, Paulo vai citar elementos no versículo 4, eu não vou me ater a eles, porque eu quero avançar no texto, mas eu quero só citar, Paulo vai dizer que estamos todos num só corpo, que é o corpo de Cristo. Temos um só Espírito, que é o Espírito Santo. Paulo em Romanos 8 vai dizer que quem é nascido de Deus tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus aqui? Levanta a mão. Pois então, olha para o lado, o mesmo Espírito que habita em você, habita no seu irmão, querido. Temos um só Espírito, temos a mesma esperança. Estamos aqui porque cremos no mesmo resultado final. Na vida eterna, na salvação, na glória com o Pai. Temos um só Senhor, o Senhor das nossas vidas é o mesmo, é Jesus. A fé que nos garante tudo isso é a mesma.
Um só batismo, ou seja, não fomos sendo agregados por teorias ou ideias diferentes, não. Todos nós chegamos onde chegamos por um só batismo. O que ele quer dizer com isso? Com um testemunho público de uma fé, de que eu morri para mim mesmo e eu nasci para Deus. E como consequência disso, eu tenho Deus que é meu Pai e é seu Pai. Somos uma grande família, filhos do Deus vivo, irmãos. Quando eu olho para isso, querido, eu sou chamado a atenção por Paulo de que isso glorifica o nome de Deus. Mas a quarta coisa que Paulo vai destacar, e aí eu vou convidar você a continuar a leitura comigo, verso 7 em diante, diz assim: a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, olha o amor aí de novo, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Daqui a pouco a gente continua a leitura. Com esse pedacinho que eu li, eu quero dizer que a quarta coisa que Paulo vai mostrar aqui, de maneira prática, que a igreja glorifica a Deus, é quando eu e você vivemos de forma útil no reino de Deus. Versos 11 a 13, Paulo está falando dos dons que o Senhor dá à igreja, dons que nós conhecemos, já falamos aqui outras vezes, e é Deus quem dá os dons. Então, querido, entenda, você tem dons que o Senhor deu para que você use na vida da igreja, no reino de Deus. Quando você para de pensar só em você e você vive para a glória de Deus, colocando seus dons em prática, servindo à igreja, servindo a Deus, servindo ao reino, Deus é glorificado. E sabe o que esse exercício dos dons vai gerar? Sabe o que esse exercício dos dons vai gerar? Verso 14, maturidade. Nós não vamos crescer como igreja no conhecimento de Deus, numa maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como, verso 13 e verso 14, não sejamos mais como crianças. Meu irmão, por favor, presta atenção. É no exercício dos dons, é na vida de comunidade, é no corpo de Cristo, é na inter-relação entre os irmãos, que você vai ser um cristão maduro, que você não vai ficar dependendo de histórias, de coisinhas, de falácias, de invenções. Quantas coisas, quantos crentes estão dentro da igreja, fragilizados, infantis no reino de Deus, tomando decisões, me perdoe usar essa expressão, mas decisões tolas, porque estão desalinhados com o corpo de Cristo, com o propósito do Senhor.
É nessa inter-relação dos dons em que você vai ser ministrado através de alguém que tem dom de ensino, você vai ser ministrado através de alguém que tem dom da palavra, da profecia, você vai servir, você vai abrir mão de você mesmo, vai servir, vai experimentar as bênçãos desse serviço. Isso faz você crescer, meu irmão. Isso faz você florescer no reino, na igreja, isso faz você ser um crente maduro. Um crente maduro. Quantos cristãos dentro da igreja continuam cheios de medos do mundo espiritual, das questões malignas? Quantos cristãos ainda chegam no dia 31 de dezembro e botam roupa branca para ter um ano de paz, botam roupa amarela para ter dinheiro? Quantos? Imaturidade. Quantos cristãos estão deixando de ir à igreja, de adorar o Senhor, de servir ao próximo, porque deu um tropeção no outro irmão no corredor e foi o suficiente para abandonar a fé? Imaturidade. Não permita isso, querido. Coloque seus dons em prática. Viva, cresça, desenvolva. Cresça no amor. Verso 15. Há uma expectativa de crescimento para a igreja. Há uma expectativa de amadurecimento espiritual. E quando você cresce, quando você amadurece espiritualmente, Deus é glorificado. Deus é glorificado. Quinta coisa que Paulo vai dizer, verso 22. Vamos ler o verso 22, o que ele diz. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E o verso 1 do capítulo 5, 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A quinta coisa, então, que Paulo vai dizer, irmãos, para que eu e você possamos glorificar a Deus, ele vai falar de roupagem, de roupas. Não roupas tecido, mas vai falar de natureza, de caráter, de postura, de atitude. Ele diz, dispa-se. Tire o velho homem, a roupa do velho homem. Tire essa roupa, verso 22. E é interessante que, de alguma forma, Paulo está dizendo assim que eu sou uma nova criatura, mas parece que o velho homem está aqui sobre mim. E se eu ficar segurando, ele vai dominar, está aqui comigo. Eu tenho que tirar a força dele, enfraquecê-lo. Essa é a ideia, esse é o sentido. Jogar fora. Esse casaco não presta mais. Essa roupa não presta mais. Não estou falando de roupa, por favor, de novo, não estou falando de roupa física, material, mas espiritualmente falando. E ele vai dizer, revestir-se do novo homem. E nós sabemos que esse despir-se e revestir-se são ações espirituais, que são conseguidas no crescimento espiritual. No relacionamento de intimidade com Deus, onde eu rompo com o pecado,
onde eu vou deixando os maus hábitos, onde eu vou rompendo com coisas que são da minha natureza pecaminosa, onde eu vou quebrando a força do maligno na minha vida. Eu vou tirando da minha casa, eu vou tirando da minha vida, eu vou tirando do meu caminhar. Então, um exemplo, se eu era uma pessoa que tinha muito problema com a bebida, eu vou cortar toda a força, e não tem mais ou menos, não tem como deixar um vinhozinho para ocasiões especiais, não, joga esse negócio fora, irmão. Mata esse velho homem, joga fora. Desmonta esse bar da sua sala, mas o bar é tão bonito, está decorando a sala, está repreendido, joga isso fora, gasta um dinheirinho, faz uma obra bonita, coloca ali uma TV maior, bota um negócio bacana para enfeitar a sua sala, joga esse troço de bar fora. É um mau hábito que você tinha. Você tem, por exemplo, você vem de uma vida promíscua, uma vida do homem ímpio, natural, de pecado, de sexo livre à vontade. Então você agora que é um homem do Senhor, uma mulher do Senhor, você não pode estar saindo sozinho com colegas de trabalho, dando carona no carro com colegas de trabalho. Você tem que tomar uma decisão de despir o velho homem, de tirar o velho homem, para que o novo prevaleça. Para que o novo tome conta, para que o novo seja mais forte. E isso não é mágica, isso é atitude. Paulo está falando aqui de prática de vida cristã. E quando eu faço isso, Deus é adorado. Ah, mas o que meus colegas vão achar? O que os colegas de trabalho vão achar? Porque eu não saio mais com eles para o happy hour, para tomar né? Eles vão tomar só uma cervejinha, eu vou tomar só um guaraná. Enquanto você não tomar a cervejinha de novo, eles não vão largar do seu pé. E no dia que você tomar a cervejinha, no dia seguinte no trabalho, eles vão te criticar. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você não podemos errar. É uma escolha, é uma decisão. E no reino de Deus, na palavra de Deus, nos princípios de Deus, sim, eu tenho que andar em santidade. Sim, eu não posso fazer sexo antes do casamento. Sim, eu não posso namorar de maneira libertina. Sim, eu tenho que tomar decisões que honrem a Deus, que glorifiquem a Deus. Porque pecado continua sendo pecado. Eu tenho que parar de chamar pecado de problema. Eu não tenho problema com pornografia. Eu tenho pecado de pornografia. Eu não tenho problema com álcool, com bebida. Eu tenho pecado da bebida. Pecado continua tendo nome. Pecado tem que te chamar pelo nome e repreender a força desse pecado na sua vida, meu irmão. Tira a roupa desse velho homem daí, em nome de Jesus. Talvez você vai precisar de ajuda, talvez você vai precisar confessar para alguém, para ser curado. Porque quando eu confesso para Deus, eu sou perdoado, mas quando eu confesso para o meu irmão, para o meu líder espiritual, para o meu líder de célula, para o meu pastor, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu esposo, para a minha esposa, eu sou curado. Joga essa roupa velha no lixo, irmão, em nome de Jesus. Porque quando fazemos isso, uma vida vivendo novidade de vida, Deus é glorificado. De manhã, quando eu falei que Deus precisa ser glorificado, todos nós gostamos. Agora, quando a gente vai esmiuçando aqui as práticas, vai ficando estreito o negócio, não vai não, gente? Mas é lindo demais, porque você vai vendo Deus transformando você. Você vai vendo Deus mudando a sua história, mudando o seu caráter, mudando o seu jeito de falar, seu jeito de agir, seu jeito de reagir. E deixa eu dizer mais uma coisa, não é nosso assunto essa noite, eu não quero, já me estendi muito no horário, quero já terminar. Mas deixa eu só dizer uma coisa para você, querido. Não é só fugir do pecado, mas a Bíblia também diz para fugir da aparência do mal. A aparência. Se parece pecado, sai fora, corre. Tira o velho do homem, irmão. Enfraquece esse velho homem. Minhas irmãs, em nome de Jesus, minhas irmãs, a rede social não precisa ver a sua nudez.
E nem eu preciso ver, nem os homens da igreja, seus irmãos em Cristo precisam ver. Se você é solteira, guarde para o seu marido. E se você é casada, pior ainda, guarde para ele. E homens, a mesma coisa. Tira a roupa do velho homem fora. Joga fora. Por misericórdia. Clama por misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a vencer esse velho homem, porque esse velho homem é forte. Alinhado a isso, no verso 23, que está entre o 22 e 24, olha que coisa linda. E aí é que vem o segredo da vitória. No 22 ele diz, tira o velho homem. No 24 ele diz, veste o novo homem. No 23 ele diz como? Como que ele diz aí? Dá uma olhadinha na sua Bíblia, verso 23. Como é que você vai conseguir tirar o velho e botar o novo? No 23, está no meio, no sanduíche. Renovando o quê? Porque pecado começa aqui, irmão. Ei, pecado não começa na roupa que você comprou, não começa na festa, não começa na rua, não. Pecado começa aqui, ó, aqui dentro. Então renova a mente. Quando eu e você renovamos a mente, nós vamos ter muito mais forças para jogar o velho fora e revestir do novo. Mesma coisa que Paulo fala lá em Romanos 12:1. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Outra passagem, Paulo vai dizer que temos que desmontar as fortalezas da nossa mente. E é só você olhar, quando você ouve eu falando de temas como esse, talvez tenha passado na sua mente aí, ai, pastor está sendo exigente, ai, pastor está sendo careta, ai. Aí você começa, a sua mente começa a viajar, não é assim? Sua mente começa a viajar, ih, pastor está sendo durão, ih, pastor não sei o quê. Por quê? Porque a nossa mente, ela tem fortalezas que foram erguidas com a nossa história, com as nossas práticas pecaminosas, com o nosso passado. Às vezes a gente dorme e sonha com pecados. Como é que eu livro disso? Renovando a mente. Como é que eu renovo a mente? Bíblia na careca. Bíblia na careca. É muita Bíblia. É muita oração. Pensar nas coisas que são de cima. Pensar nas coisas que são do alto. Buscar as coisas que são do alto. É aquela velha historinha, né? Como é que é? Você bota num lugar dois leões, quem é que vai vencer? É o que está mais alimentado, não é assim? Não tem uma historinha dessa que o pessoal fala? É o que está mais alimentado. É isso. O que você está alimentando? Passa horas maratonando séries. Horas maratonando séries. E segundos lendo a Bíblia. Vai dar ruim, irmão. Misericórdia, Senhor, ajuda a gente. E por último, a igreja glorifica a Deus quando ela testemunha aos de fora. Verso 26 a 30, quando ele fala, não minta, não seja desonesto, não grite, né? Tenha compaixão, perdoe mutuamente. Se você roubava, olha que transformação linda, se você roubava, você não vai roubar mais, mas não vai só não roubar, você além de não roubar, agora você vai trabalhar, você vai ganhar, e o que você ganhar, você vai dar para quem precisa. Ao invés de ser um ladrão, você vai ser um generoso doador. Porque quando você fizer isso, o nome de Deus vai ser glorificado. E a conclusão eu fecho versos 1 e 2 que eu li do capítulo 5, quando diz que tudo isso é pelo amor. Com o amor de Deus, irmãos, inunde o nosso coração. Se queremos ser uma igreja missionária, se queremos ter células vivas, se queremos fazer diferença neste tempo, se queremos viver para a glória de Deus, precisamos viver de maneira digna, precisamos estar revestidos do amor e manifestar esse amor aos irmãos com humildade, docilidade, longanimidade, suporte.
Precisamos caminhar em unidade, proteger a unidade da igreja. Precisamos ser úteis no reino com os nossos dons. Precisamos viver essa novidade de vida pela mente renovada. E precisamos testemunhar aos de fora, para que eles cheguem ao conhecimento da graça de Deus e sejam salvos. É um chamado a comprometimento, é um chamado a uma redenção, a consagração das nossas vidas, para que Deus seja glorificado através da minha vida e da sua vida. Você quer isso, querido? Você que está em casa, quer isso para você? Pastor Paulo Mazzoni usa uma expressão de que chegou o tempo da igreja do Senhor ir para o andar de cima. Temos que sair da coisa comum. Eu faço porque todo mundo faz. Eu vivo assim porque todo mundo vive. Ah, mas todo mundo só nega o imposto de renda. Estamos chegando na época difícil, hein? Declaração de imposto de renda está chegando aí. Todo mundo só nega um pouquinho. Todo mundo dá um jeitinho. Todo mundo dá uma empurradinha para aqui, uma empurradinha para ali. Mas você não é todo mundo, querido. Você é o povo livre do Deus vivo no meio de um mundo perdido em trevas. E o Deus vai manifestar a glória dele através da sua vida. Através da sua vida. Amém, querido? Vamos ficar de pé para nós cantarmos ao Senhor, exaltarmos o seu nome, reconhecendo que Ele é quem cuida de nós. Talvez você esteja pensando assim: ué, o pastor falou que ia falar de missões. Isso é missão. Isso é missão, querido. Isso é missão. Viver para a glória de Deus. E à medida que você viver para a glória de Deus, o seu colega de trabalho vai perceber, seu pai vai perceber, sua mãe vai perceber. Sabe? Quantas pessoas às vezes não entendem por que a família não demora tanto a se aproximar de Deus, a se converter. Claro que tem pessoas com coração fechado, duro mesmo, né? E a gente precisa trabalhar muito e orar muito. Mas infelizmente tem muita gente que está olhando para a gente dizendo assim: para ser crente como ele, eu não quero ser crente não. Que fala danosa, hein? Que fala destruidora. Que ninguém fale assim de mim e de você, amém, queridos? Por misericórdia. Que a misericórdia do Senhor nos alcance e que Ele continue nos conduzindo cada vez mais para perto dEle, para de glória em glória sermos transformados e em amor crescermos na presença dEle. Vamos cantar.